Bom dia, senhores e senhoras aqui presentes. Conforme o edital de convocação da data de 14 de abril de 2025, em terceira chamada com os associados aqui presentes, estamos dando abertura da Assembleia Geral Extraordinária da COFAMEL. Passo a palavra ao senhor presidente Antônio Schneider. Oi, bom dia pessoal, sejam bem-vindos à nossa Assembleia, esse ano extraordinária, porque Assembleia Ordinária é até março, final de março, e no final de março, né? Março, isso, e a nossa já está extrapolando o tempo, então, a pedido da OCEPAR, a gente está fazendo extraordinária. Mas sejam bem-vindos a mais uma Assembleia Anual, que vamos ter as prestações de contas e onde podemos conversar um pouco, pessoal. Então vai ser uma Assembleia rápida, não temos muitos assuntos em pautas, temos os principais que são a prestação de contas, falar um pouco do dia a dia, Conselho Fiscal e assuntos gerais. Mas falando um pouco sobre o último ano, como é sabido, desde 2020, quando nós assumimos a presidência da cooperativa, nós estamos num período de recuperação, tá? Então, passamos por momentos bem difíceis desde 2020. Quando assumimos, nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo na cooperativa. A cooperativa estava há pelo menos mais de 8 meses sem a diretoria se reunir para fazer reuniões, então ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Então, a gente assumindo junto com o Júnior, que é o único diretor que está desde essa época, né? A gente enfrentou de todos os problemas, cara, possíveis, quando a gente fala sobre finanças. Então, aonde a cooperativa tinha negócios, ela tinha problema financeiro, né? Então, a gente só não desistiu do negócio porque a gente também acredita no cooperativismo, acredita que Deus pode estar nos ajudando para dar uma direção e mudar a nossa história aqui dentro da cooperativa, e também para honrar todas as pessoas que fundaram a cooperativa e que tinham esse sonho de ver a cooperativa crescendo. Mas nessa época de julho de 2020, nós enfrentamos problemas tributários, no qual ainda temos hoje ainda, mas pagamos muito imposto atrasado, muito problemas, e aonde tinha parcerias com a cooperativa, tinha problemas, vários problemas com justiça, de empresas que estavam entrando com a cooperativa, contra a cooperativa para resolver problemas financeiros, parceiros que a gente mandava invasar própolis, entrou via judicial, e assim, bancos. Então pagamos bem mais de R$1 milhão em dívidas. Tínhamos 2 grandes dívidas, que era na Uniprime e na Sicredi, que as duas somando passavam bem de R$1 milhão. Então foi debaixo de muita luta e muita dificuldade que nós conseguimos pagar essas contas. Só que de 2020 para cá, essas contas e essas dificuldades nunca deixaram que a gente fosse crescer e se desenvolver conforme deveria ser, né? Conforme era no início da cooperativa, quando tinha muito dinheiro injetado da Itaipu, do município, dinheiro de empréstimo. Então, naquela época, parecia que estava tudo muito bom, muito bonito, mas
quem pagou o preço de todo esse tempo aí foi nós. Foi nós junto com todos os sócios que continuaram acreditando na cooperativa. Mas acontece que quando a Uniprime entrou na justiça contra um valor de, na época, mais de R$500 mil, de um dinheiro que nós não vimos a cor do dinheiro, porque a gente pegou a cooperativa zerada, isso tudo, quem teve que resolver foi nós, pessoal. Tá? Então isso eu estou falando porque muitas vezes as pessoas acham que a gente pode estar ali brincando com a cooperativa, fazendo qualquer coisa, mas nós estamos trabalhando incansavelmente. Só que muitas vezes as coisas saem do nosso controle. Por exemplo, um dinheiro muitas vezes destinado para pagar um produtor, acaba muitas vezes uma conta bloqueada, como aconteceu, ou um problema judiciário, e às vezes realmente são questões que fogem do nosso controle, mas até hoje estamos trabalhando com afinco, procurando aumentar o faturamento, e a forma que nós acreditamos que nós vamos sair de toda essa dificuldade que estamos passando é trabalhando, pessoal. Eu não vejo outra forma de nós liquidarmos as nossas contas. Muito é falado de fazer um levantamento com os produtores, cada produtor dá um valor, de achar ajuda com o município, mas eu ainda penso que a melhor forma para sair dessas dívidas é trabalhando, procurando novos negócios, comprando e vendendo mel com lucro, e esse lucro ir pagando as dívidas e pagando os produtores, e eu não vejo outra forma. Tá? Então a nossa diretoria hoje é composta que não está passando. Por algum motivo não está passando aqui. Mas a diretoria é composta por mim como presidente, o Roque Zambruski como vice-presidente, eu não sei, não está passando, o Valduir da Luz está aqui conosco como tesoureiro, o Ademir Senen, que é o secretário, e o Marcos Marca, que está aqui conosco, que é o diretor estratégicos da cooperativa. Então, eu vejo que nós tivemos um grande divisor de águas a partir do ano passado, ano retrasado, 2 anos, quando o Marcos chegou aqui na cooperativa, ele veio com uma proposta de exportação de mel, e aí a gente começou a conversar, não nos conhecíamos, ele veio de Cascavel, e ele tinha um comprador de mel, não lembro de que país, mas da Alemanha, que queria comprar mel, e ele veio com essa proposta cooperativa. Aí começamos a conversar, fizemos amizade, e eu acabei falando de toda a situação, da história da cooperativa, e ele gostou da cooperativa, gosta de abelha, gosta de mel, né, Marco? E ele veio com uma visão comercial para a cooperativa. Então aí é algo que está nos ajudando muito, tá? De abrir novos mercados, novas vendas, que está assim fazendo com que a cooperativa se profissionalize mais, porque nós estávamos ali meio que sucumbido com os problemas, principalmente eu e o Júnior,
E às vezes, quando a gente acaba olhando só para o problema, a gente não consegue achar uma solução. E o Marcos veio com sangue novo, com uma cara nova aí no negócio, para fazer com que a cooperativa tivesse um fôlego comercial. Então, correu atrás de venda, de novos vendedores, enxugando despesas, olhando para aquilo que nós não conseguíamos enxergar. E acredito que, a partir disso, a cooperativa começou a andar melhor, começou a se desenvolver mais, e temos uma grande meta para esse ano, botar a cooperativa no azul, pessoal. Tá? Colocamos como um ponto-chave, um basta para esse ano. Se a cooperativa não se desenvolver, se a gente não conseguir fazer com que ela ande para esse ano, eu acredito que a gente vai para uma dissolução. Aí sim, a gente vai para fechar a cooperativa, mas esse ano ainda é um ano que nós estamos colocando como um ano assim primordial para fazer vendas, achar negócio e fazer com que a cooperativa se desenvolva, pessoal, tá? Então, depois a gente vai conversando mais, vamos seguir a pauta do dia. Eu já vou chamar a Vanderleia, que vai fazer a apresentação do parecer do balanço da cooperativa, para a gente entender como foi o ano de 2024. Primeiramente, bom dia. Saúdo a todos aqui presentes, em especial, então, o seu presidente, o senhor Antônio, tesoureiro, o senhor Valdoir, e a todos os cooperados aqui presentes. Meu nome é Vanderleia, eu estou aqui representando a Ultra Contabilidade, lá de Marechal Cândido Rondon, por conta da contadora responsável, a Marlise Cremonese, não poder estar presente por compromissos assumidos anteriormente. Então, eu vou estar apresentando a demonstração de sobras e perdas e o balanço patrimonial da Copfamel Cooperativa Agroindustrial, que foi encerrado agora em 31 de dezembro de 2024. Então, esse aqui é a demonstração de sobras e perdas da cooperativa. Eu vou estar seguindo ali na ordem os ingressos, receitas brutas. A cooperativa faturou, em 2024, 605.895. Eu não vou me atentar aqui aos centavos, tá? Eu vou falar números redondos, para a gente também não se estender tanto. Desse valor, o ingresso de atos cooperativos que envolveram com os cooperados foram 600.292, e receita bruta de não cooperados foi 5.602. De deduções, que são os impostos e as devoluções de vendas, elas totalizaram 20.731. 3.543 foram os impostos deduzidos dessas vendas, e as devoluções de vendas de não cooperados representaram 17.188. Isso representou uma receita líquida de R$ 585.164 mil. A receita líquida, ela ainda tem que considerar os custos da mercadoria adquirida do cooperado. Então, esses 585, ela não é a receita líquida, ela é a receita antes ainda do desconto do custo, que é o custo que a cooperativa comprou esse mel dos cooperados, que representaram 441.777. O resultado bruto, então, da cooperativa foi de 143.386,41, e tiveram despesas operacionais, que aqui englobam as despesas comerciais, de 48.370. As despesas administrativas representaram 155.755. As despesas com o pessoal, com o funcionário e os encargos representaram 51.148. E as despesas tributárias, 1.970. Outras despesas operacionais, aí envolve resultado de venda de imobilizado, que houve a venda de 2 imobilizados, que representaram 8.878, e outras receitas, 3.417.
Isso representou uma perda antes das despesas financeiras de 101.561. Dessas, ainda tiveram despesas financeiras no montante de 28.541. Despesas financeiras são aquelas que envolvem banco. E receitas financeiras de 2.128, que também são decorrentes de cota capital, de cooperativas, juros recebidos, são as receitas financeiras. Isso sobrou um montante de perdas antes dos tributos apurados de 127.974. A provisão para contribuição social, que é o imposto federal recolhido para o governo, representou R$ 2.187, e o IRPJ, que também é imposto de renda recolhido para o governo federal, de R$ 3.217. Isso representou, então, no ano de 2024, uma perca na cooperativa de R$ 133.379. Esse seria, digamos, o prejuízo acumulado no ano de 2024 da Cofamel. Esse valor, então, é o que depois vocês vão ter que estar discutindo como que vai ser feito o rateio dessas perdas para estar passando para a contabilidade. Esse aqui é o balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024. Eu vou só apresentar os números de 2024, mas está disponível já com o senhor Antônio também os demonstrativos completos da cooperativa. E lá, vocês quiserem se aprofundar, pode estar conversando então com ele. Mas para não se tornar tão maçante, eu vou estar apresentando os resultados de 2024, que seria sempre a primeira coluna. Em caixas equivalentes de caixa são as disponibilidades que a cooperativa tinha em 31 de dezembro, tanto no caixa em dinheiro, espécie, tanto quanto em contas correntes bancárias. Representavam 7.321. Os créditos são os valores que a cooperativa tem para receber ainda no ano, futuramente. Totalizaram 120.581. Esse valor, então, ali a gente segregou em valores a receber de clientes diversos, clientes cooperados, entre adiantamento a fornecedores, e que são os valores que englobam ali o grupo. A cooperativa ela tinha um imposto a recuperar, que é o ICMS. Por conta da cooperativa ela ter um benefício, ela vai tendo créditos de ICMS. Então, esse imposto a cooperativa não paga, e ela ainda tem um montante de 57.734 a recuperar. Os estoques da cooperativa, entre produtos adquiridos de cooperado, embalagens e produtos adquiridos de terceiros, totalizavam ainda 34.667. E as despesas pagas antecipadamente, 478, que são os seguros, né? Ativo realizável a longo prazo, que são as perdas de anos anteriores, elas totalizam 139.373. A cooperativa tinha investimentos de 4.796, ali engloba as cotas capitais nas cooperativas de crédito, que são a Cressol, salvo engano, e o imobilizado, que tinha um total de R$ 814.918 líquido. Isso tem bens em operação, que são as máquinas, equipamentos, o prédio da cooperativa, e a depreciação acumulada, que todos os bens que são da cooperativa, elas vão sofrendo uma depreciação mensal, até ela estar totalmente depreciado, de acordo com a vida útil de cada bem. Isso totalizou 350.227. O intangível representou 12.891, totalizando o total do ativo não circulante 971.978. Que também representa um total do ativo geral de 1.135.028. Do lado direito, então, nós temos o passivo e o patrimônio líquido. O passivo nada mais é do que são as obrigações que a cooperativa tem com credores, com fornecedores, impostos, dentre outros. Ali a gente tem empréstimos e financiamentos bancários que em 2024 eles zeraram. Então, como o Antônio falou, foram renegociados e quitados lá na Uniprime e no Sicredi. Temos empréstimos de pessoa física cooperadas, que representam 355.004.
Empréstimos de pessoas físicas não cooperadas, 8.627. Fornecedores cooperados, então aqui os fornecedores são aqueles de quem é adquirido as mercadorias, embalagens, o próprio mel do cooperado. Então, os fornecedores cooperados representou 149.528 e os fornecedores não cooperados, 18.844. Contas a pagar de renegociações tinha 4.500. Obrigações fiscais e tributárias, aqui engloba todos os tributos que a cooperativa tem, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, INSS, o Fundo Rural, 193.939. Adiantamentos de cooperados, 4.268. Salários e encargos a pagar, 22.979,89. Honorários a pagar, 55.892. E a subvenção governamental a devolver, que era um valor que veio, de 69.278. Empréstimos de pessoa física cooperado a longo prazo, R$ 4.000. E capital social a restituir, R$ 125.458,23. Totalizando o total do passivo não circulante, R$ 129.458. Aí temos o patrimônio líquido, que seria o capital social da cooperativa, representando 187.486,44. Reservas que são constituídas de lucros 68.599,26. E então as sobras, as perdas decorrentes do ano de 2024, que eu apresentei na DRE anterior, de 133.379. Então, o total do patrimônio líquido ficou em 122.705,89. E representando um total do passivo, das obrigações e do patrimônio líquido, que é o capital da empresa, de 1.135.028,02. Então, basicamente, são essas duas demonstrações contábeis hoje que eu venho apresentar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a algum valor que eu puder estar auxiliando, estou aberta a perguntas. Acredito que não vai ter perguntas, Vanderleia, né? Vanderleia. Na ausência de algum membro do Conselho Fiscal, passo agora a leitura do parecer deste Conselho Fiscal. Posso só finalizar, então? Pode. Então, só para finalizar, então, eu agradeço a presença de cada um que aqui esteve. Em nome da Ultra Contabilidade de Marechal Cândido Rondon e da contadora Marlise, agradecemos a oportunidade de termos prestado serviços contábeis para a Cofamel. Deixo aqui registrado também que, com certeza, a parceria lá com o professor Aládio, da Unioeste de Marechal Cândido Rondon, e os seus conhecimentos, contribuímos, então, para a introdução dos controles internos aí da cooperativa. Desejamos, em nome da Ultra Contabilidade, sucesso e conquistas na trajetória da Cofamel, que ela consiga encontrar o seu caminho e tenha um futuro muito próspero. Por conta de outros compromissos pessoais, eu vou estar me retirando, mas desejo aqui sucesso para vocês da cooperativa. Um nosso muito obrigado, em nome da Ultra Contabilidade, da contadora Marlise e em meu nome. Até mais. Nós que agradecemos a Ultra. Isso, nós que realmente temos gratidão a Ultra Sistemas e também ao professor Aládio, como foi falado. O professor Aládio foi uma parceria que fizemos há 2 anos com a Unioeste, que fez uma verdadeira transformação na nossa contabilidade, pessoal. Como tudo na cooperativa estava um pouco bagunçado, o professor Aládio, junto com a contabilidade, a Vanderleia, também a Andréia, que trabalhou com nós, pegaram e organizaram toda a parte contábil. Nós estávamos, assim, com muita falta de informações, questão de associados e tudo. Isso tudo causava um impacto grande, mas junto com o professor Aládio, que foi, assim, sem dúvida, a pessoa que mais ajudou a cooperativa na parte contábil. Ele, sim, mais do que qualquer outra instituição, que muito ajudou a cooperativa, mas ele realmente pôs a mão na massa. Foi lá, pegou
a ponta da corda foi puxando, nós tivemos que ir atrás de informações de associados, números, e tudo isso fez com que a cooperativa conseguisse organizar a parte contábil. Então, hoje, talvez não estamos bem financeiramente, mas a parte contábil da cooperativa está redondinha, nós temos qualquer informação, e isso a gente deve a outros sistemas e principalmente ao professor Alad. Então, nós temos uma gratidão grande e queremos, em breve, continuar esse processo com o professor Alad, com a UniOeste. Por isso, a gente fala da importância de nós estarmos procurando parcerias, pessoal. É muito importante nós estarmos se agarrando junto com as universidades, com as pessoas que possam estar nos ajudando. Então, muito obrigado. Obrigado, Vanderlei, por ter apresentado, e tenha um bom retorno, e manda um abraço a Vanderlei, ao professor Alad e a todos da outra. E muito obrigado por, até no ano de 2024, vocês fazerem parte da família Cofamel, e hoje mudamos de contabilidade, depois vamos pedir para a nova contabilidade se apresentar, mas, por hora, muito obrigado. Eu também quero fazer menção ao nosso prefeito, Jim Marasquim, veio aqui nos prestigiar, e já queria dar uma oportunidade, prefeito, dar uma saudação para nós aqui. Eu sei que a agenda é corrida, mas vem dar um bom dia, prefeito. Pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer o Antônio, Júnior, Marcos, pelo convite, de estar aqui. Eu sempre defendi o cooperativismo, sou agricultor e isso já vem de família, e eu acho que é dessa forma que a gente consegue juntar e fazer um trabalho em conjunto. A industrialização é necessária, e nós aqui na nossa região, nós temos o melhor mel. Isso eu já escutei do presidente aqui da Cofamel, já escutei de várias pessoas que o nosso mel aqui é diferenciado. E é isso que faz agregar valor, você industrializar. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo. Você falou que a parte contábil não andava muito bem, agora organizar a parte contábil, que eu acho que isso é importante, você estruturar a cooperativa e depois buscar associado e sempre ampliando esse campo. Eu sei que o Preto, ele não está aqui, você falou, mas ele estava aqui, O Preto é o presidente da PISA, e eu acho que tudo isso vai somando. Então, juntando as associações, trabalhando em conjunto com os apicultores, eu acho que vocês estão no caminho certo, tá bom? Estou aqui para dizer que a administração está à disposição, e esse contato conosco sempre é muito importante. A gente sabe da parceria que nós já temos lá com vocês, Antônio? E dizer que a gente está aqui à disposição, tá bom? Eu estava já num outro evento lá das pescas, que está ocorrendo agora nesse final de semana. Depois sai as pescas, entra os motorhomes, que ontem nós tivemos lá a festa de Missal, e eles estão lá em Missal segunda-feira. Domingo eles já começam a vir para cá, e daí na segunda-feira eles tomam conta, vem mais aí de 400 motorhomes aí de todo o Brasil. E a nossa região, eu conversando ontem com eles e outras vezes que a gente tem a oportunidade, eles falam o seguinte, que Santa Helena é o melhor lugar de camping do Brasil e fora do país, porque tem alguns motorhomes que vêm da Argentina, alguns motorhomes que vêm do Paraguai, então vão estar se reunindo aqui. Nós estamos numa região muito rica, muito forte, um povo trabalhador, e desejo muito sucesso. Antônio, quando vocês falaram da parceria que vocês têm com a Frimeza, onde aparece Cofamel de Santa Helena e Frimeza é uma potência, eu acho que tem que fortalecer, tentar cada vez mais buscar essa parceria, que a Frimeza vende aí para todo o Brasil, fora do país também, exportação. Tenho certeza que vocês estão no caminho certo, tá bom? Obrigado aí pelo convite, e a gente sempre está à disposição.
Eu tenho. Não, tranquilo. Precisando de nós, estamos à disposição. E nós, como cooperativa, só temos que agradecer o prefeito, ele já vai se retirar, mas foi através da Prefeitura Municipal de Santa Helena que hoje nós temos a nossa sede própria, entregue à Comodata, venceu 10 anos de parceria, nós refizemos essa Comodata, e o interessante é que eles fizeram um projeto único, exclusivo para a Cofamel, tá? Para envolver única e exclusivamente a cooperativa, e isso foi um projeto fantástico, onde nós temos a Comodata para o nosso prédio para 20 anos, então isso é algo que nós só temos a agradecer à Prefeitura Municipal. Então já vou passar para o Marcos, que vai dar a continuidade no trabalho. Obrigado, Antônio. Então, seguindo a pauta da nossa Assembleia, em virtude da ausência da impossibilidade de comparecimento dos representantes do Conselho Fiscal, eu farei a leitura do parecer emitido por eles. Em atendimento à legislação societária, conforme determina a Lei 5.764 de 71, e ao que determina o artigo 51, parágrafo 8º do Estatuto Social desta cooperativa, analisamos os relatórios demonstrativos contábeis, bem como documentos relativos ao balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024, referente ao exercício 2024, constatamos tudo em perfeita ordem, o que demonstra exatidão nos atos e fatos da entidade. Santa Helena, 15 de abril de 2025, Emerson Braz Tomasi e Júlio Zembruschi. Seria isso. Alguma dúvida? Alguma questão? No silêncio de todos, faremos agora a destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas. Por sugestão da diretoria e do Conselho Fiscal, a sugestão é fazer o rateio igualitário das perdas entre todos os associados. Se todos estão de acordo, permaneçam como estão. Sim. A mesma maneira como foi feito ano passado. Diante de nenhuma manifestação contrária, aprovado a sugestão da diretoria pelo rateio das perdas igualitária entre os associados. Passamos agora para o item terceiro da pauta, eleição dos membros para recompor a diretoria. A Cofamel necessita pelo menos mais um nome para ser vogal na nossa diretoria. Alguém se manifesta? O Conselho Fiscal pode ser renovado? Passamos agora para a eleição do Conselho Fiscal. Quantas pessoas? Tá. Precisamos pelo menos 2 novos conselheiros para compor o Conselho Fiscal. Alguém se interessa, se habilita? Seu nome, senhora? Se levantou a mão? Não, mas às vezes foi um chamado, hein? Como que é seu nome? Podia por você. Você vê? Não. Então passamos para o seguinte. Eliminação de sócios. Eliminação não. Exclusão ou desfiliação. Você tem o nome das pessoas aqui? Alfredo Miller, Célio Zanesco, Josemar Rocher, Juventino do Nascimento, Milton L. Stein, Nair Cardoso, Valdemar de Souza e Valdoir da Luz. Agora peço a liberdade de
quebrar o protocolo para falar sobre os dois falecidos que acompanharam a Cofamel até o fim da vida, em especial ao Valdoir da Luz, que é pai do nosso tesoureiro, Valdoir da Luz Júnior. Conheço ele, falei com ele poucas vezes, mas nos momentos de dificuldade da Cofamel, eu estou aqui desde que o Antônio falou, já há uns 3, 4 anos, não tenho remuneração, trabalhando pela vontade para fazer a Cofamel se erguer, porque eu acredito nela, e nos momentos de dificuldade que eu me pergunto às vezes por que eu estou aqui, uma das pessoas que eu lembro é o teu pai, Valdoir, porque eu vejo quanto ele gostava, quanto ele batalhou para chegarmos até aqui. E escutar o Antônio falar que esse é o último ano que vamos tentar, senão vamos entrar em processo de dissolução, é muito doído, é muito chato, é ser ingrato com todos os que lutaram antes de nós, tá? Porque a vida é feita de dificuldades. A vida não é só lucro, a vida é prejuízo, a vida é perda. Essa perda do Valdoir é a maior perda que tem, mas com certeza ele foi recebido pelo pai, Valdoir. Então, sempre fui empresário, 3, 4 anos de dificuldade, desistir de um projeto tão bonito, não está no meu radar. Meu radar é teimar, teimar e lutar. Lutar até o fim. E uma das forças que eu encontro é porque eu sei o quanto teu pai, Valdoir, se esforçou e gostou. Porque quando na primeira vez que eu assumi aqui, que eu vim aqui assumir, não, que eu comecei a trabalhar aqui, foi o discurso dele que me motivou a seguir em frente. Então, muito do que eu faço é por ele, Valdoir. Uma salva de palmas para o seu Valdoir aí. Alguma objeção? Então agora está aberta a palavras a todos. Eu vou aproveitar e continuar com a palavra aqui, falando dos nossos trabalhos. Ano passado conseguimos eu acredito, né, Antônio e Valdoir, um êxito muito grande em colocar o projeto da Firmeza em prática. Nós estávamos em stand-by com a parte comercial, esperando a Firmeza, para sentir o que seria o negócio com eles, ver se a gente conseguiria atender, responder à altura. Começamos a operar aí metade do ano passado, né? Setembro, se adequamos, entendemos como que eles vão operar, e agora, como sentimos segurança na operação com eles, voltamos para o mercado com a marca Cofamel, buscando novos clientes, indiferente deles ou nosso. Então, começamos agora, em fevereiro, de novo, abordar mercados, distribuidores, com uma forma mais profissional. Conseguimos ter uma equipe de 2 representantes bem profissionais. Acredito que estamos num bom caminho. Reativamos clientes antigos e inativos, ativamos clientes novos que nunca fizeram negócio conosco. Iniciamos tratativas para parceria na exportação, só que como todos devem estar acompanhando ou não, o presidente americano instituiu algumas tarifas de importação nos Estados Unidos, e quando a gente vê na TV que o negócio nos Estados Unidos interfere na gente, é que o mel do Brasil vai muito para os Estados Unidos. E com esse tarifaço aí do Trump, parou todos os negócios. Para vocês terem uma ideia, a exportadora que nós estávamos tratando numa parceria para nós prestar serviço para eles estão com 40 containers de mel no porto parado.
Isso é 1.200 toneladas de mel. Que como veio essa tarifa, tem que renegociar valor, renegociar preço, renegociar quem que vai pagar, que é 10%. Vocês imaginam aí 1.200 toneladas, vai dar 20 milhões de reais, 10% é 2,5 milhões. Então, mexe com grandes volumes, todo mundo, toda atividade trabalha com uma margem de lucro apertada, 10% interfere muito no custo de qualquer operação. Então, estamos avançados, estamos negociados com essa importadora, mas ele não tem onde destino do mel, então está parado. Continuamos atendendo a Rede Festival de Cascavel, estamos em negociação para atender eles em Curitiba, são 26 lojas de supermercados. Estamos em negociação com a Rede Supermufato, são 160 lojas, nem imagino, a gente teria que começar por uma parte deles. Temos uma rede grande de supermercado em Londrina, que abrimos, está na gôndola. Abrimos um novo supermercado lá, a primeira rede de Londrina, para vocês saberem, é o Tonhão Supermercados. Deve ter umas 20 lojas em Londrina. Abrimos o mercado Ales, também em Londrina. E estamos começando, conforme eu falei, o Festival e outros de Curitiba. Que onde vende mel é cidade grande, não tem como concorrer aqui no nosso interior com Londrina, Curitiba, lá que são 2 milhões, 1 milhão de bocas para alimentar, com poder aquisitivo alto, que não tem, lá eles não têm conhecido que produzem mel, lá compram no mercado, com CIF, embalado. Aqui no interior todo mundo tem um conhecido, tem uma vendinha na feira que vende na garrafa de coca. Então isso no interior não é interessante para nós, a gente não tem preço. A gente é formalizado, a gente tem CIF, tem nota fiscal, tem padrão de embalagem, padrão de rótulo, sempre tem que sair igual. Tem laudo, análise, né, Antônio? Não são baratos também. Responsável técnico. Então é isso, pessoal. E acreditar. Acreditar e acreditar. É trabalhando e vendendo mel. Não é pedindo esmola para ninguém, não é pedindo... Pede ajuda, não esmola. Não é para pedir ajuda para político, fundo perdido. Ela tem que se pagar com o nosso trabalho. Ninguém aqui é coitado, ninguém aqui é criança, todo mundo é forte, corajoso. Temos que trabalhar. Estamos aí, às vezes o Antônio, o Valdir tem mês que não tira salário, anota na caderneta, na esperança de um dia resolver. E vai ser esse ano. É esse ano o ano da virada. Estou aqui me comprometendo que é esse ano. Tudo bem, pessoal? Agora, cada um quiser se manifestar, está livre. Então, mais um assunto já, que eu falo bastante. Mais um assunto, vou apresentar o Itamar, aqui de Cascavel. Pode se levantar, Itamar. O escritório dele, o Hub Tributário, assumiu a contabilidade da Cofamel, por custos, por também ele ser conhecido meu, conhecido do Valdoir, estudou junto. Conseguimos ele também, um entusiasta, com valores subsidiados, né, Itamar? Não por qualidade de serviço, ele vai prestar a mesma qualidade do Ultra, até mais, porque ele tem esse compromisso de amizade. Eu tenho o telefone dele, se ele não fizer sábado, domingo, à noite, a gente liga, eu não tenho vergonha dele incomodar a qualquer hora. E também porque ele se dispôs a fazer um serviço aí com preços subsidiados por ser cooperativo e entender a nossa situação. Aproveitamos a apresentação do Itamar, outro serviço que nós estamos desenvolvendo pela Cofamel são convênios. Dentro da negociação com o Itamar, nós estamos disponibilizando o serviço dele para todos os associados que tiverem interesse. Ele trabalha hoje está tendo o Desenrola Rural,
que é um programa de quem tem dívida rural, produtor rural que tem dívida, tanto de financiamento como de tributo, está tendo condições muito facilitadas para acertar, né, Itamar? Tanto com o banco quanto com o governo. Então, qualquer dúvida, pode conversar com ele orienta. Se contratarem, ele vai cobrar um honorário módico aí pelo trabalho, mas a orientação está aberta. Como eu também me propus, já que ele se propôs a fazer isso, eu sou advogado e deixo aqui também para todo associado da Cofamel que precisar consultoria, auxílio, orientação, podem pegar meu telefone. Eu estou no grupo da Cofamel de associados, o Valdoir tem, o Antônio tem o meu telefone, estão autorizados a passar para qualquer associado da Cofamel, em caso de orientação, auxílio, consulta, de cortesia, por associado da Cofamel. Se a gente é tudo junto sempre, no lucro, no prejuízo, na dor, na alegria, tranquilo? Então também, já que o Itamar te dispôs a fazer esse empréstimo para os associados, eu também abro aqui meus serviços e meus conhecimentos como convênio da Cofamel. Tá? Estamos desenvolvendo novos serviços e vamos manter vocês sempre informados. E espalhem para os vizinhos, para os outros associados que não vieram. Nós somos em 135 associados. Se você pegar cada associado, tem uma família com 4, são 500, 600 pessoas. É importante fazer isso, fazer a Cofamel reviver. Se sentir em casa na Cofamel, dar vida também para a Cofamel. Estar no dia a dia, ir lá conversar, usar do serviço, pedir, me ligar. Eu gosto de falar, gosto de ensinar, gosto de explicar, gosto de ajudar. Nossas obras serão testemunhas de nossa vida. Agora, se quiserem falar, podem falar. Podem criticar também. Se alguém quiser criticar, essa é a hora. Tem que criticar na frente aqui. Não estou falando isso em específico para ninguém, nem conheço todos aqui. Mas se é para falar, é para nós acertar os ponteiros aqui. Depois todo mundo está no mesmo barco, tem que remar para a mesma direção. Porque se é Cofamel formal, todo mundo vai. Então eu vou ir falando enquanto vocês pensam alguma coisa para falar também. Só por curiosidade, nós enviamos esse ano a amostra para Marrocos. Só que por preço não conseguiu dar certo. Gostaram do nosso mel lá em Marrocos, no lado do Egito. Foi bem complicado, manda lá, tem que ter autorização da vigilância sanitária deles para encaminhar, mas não acertou o preço. Fizemos também uma proposta semana passada para a Áustria, né, Antônio? Mas também questão de preço não deu certo. Nosso mel é o mel, só para eu explicar o mercado, o mel brasileiro, ele é competitivo quando é orgânico lá fora. O nosso mel da Cofamel é o convencional. Então o mel nosso convencional concorre com o da Argentina, com o da Índia, com outros países que produzem mais, tem maior produção e mais barato a produção e a logística externa, tá? Tipo, você despachar, para vocês terem uma ideia, para eu mandar um container daqui para a Etiópia, o frete do container é $500. De Paranaguá até Etiópia não, Marrocos. Etiópia eu estou mandando farinha para lá. Eu também trabalho com farinha de trigo. Paranaguá, Marrocos, $500 o container, 30 toneladas. $500 hoje é R$3.000. Com R$3.000 eu mando um caminhão daqui para Paranaguá? Uma carreta? Acredito que não. Eu acredito que não.
Só de desembaraço no porto de Paranaguá, entre scanner, carimbo de governo, isso é mais caro do que eu mandar o frete do container. Só para o caminhão passar no scanner é $100, para vocês terem uma ideia. O scanner de caminhão é um arco bem grande. Quem que mexe com frango aqui? Todos já viram aqueles arcos de pulverização? Então, o scanner é tipo um arco de pulverização, lógico, tudo eletrônico e tal. Para o caminhão passar ali embaixo, $100. Então, isso também que atrapalha a competitividade do mercado brasileiro, que ali tem que descontar do produtor e descontar do produto, né? Então, daí a gente está com essa dificuldade. A gente teve 2 negociações, Marrocos e Áustria, e não se acertamos por causa de valor. Então, diante da não manifestação de ninguém, passo a palavra para o nosso presidente. Sim, pessoal. Eu sei que todos aqui também vieram, várias pessoas aqui que a gente tá devendo, né? Quando pega no calo, a gente se motiva mais para participar de uma assembleia, né? Eu vejo o pessoal de Corbélia veio aqui, Palutina também, a gente tem para pagar. E não é nenhuma alegria nossa estar devendo para produtor, pessoal, tá? Primeiro porque tanto eu quanto o Júnior, a gente é produtor também, pessoal, tá? A gente só está na cooperativa porque a gente é produtor. Então a gente sabe quanto é sofrido e quanto é doído tá no macacão, tá num dia de sol, tá vendendo a produção às vezes preço baixo e pior ainda às vezes não receber, tá? Então a gente abre na Assembleia toda essa situação que tem com vocês, tá? Não foi por nenhum motivo de não querer pagar que as coisas já chegaram até no dia de hoje, foi realmente porque foram anos difíceis, às vezes tendo que lidar com situação de justiça, tendo que lidar com bloqueio de conta, e tudo é um problema que vai acarretando na ponta, né? Que é a conta bancária para pagar vocês produtores. Mas ninguém vai ficar sem receber, pessoal, tá? A nossa meta pessoal e como diretoria esse ano, nós demos prazo de 6 meses para nós organizar a cooperativa de fato e findar com esse tipo de problema. Não quero dizer que com isso nós vamos, depois desses 6 meses, né, Marcos, ou Júnior, nós vamos estar nadando de braçada no dinheiro, mas nós queremos que a cooperativa seja produtiva, tá? Porque se vocês viram os números, no balanço de 2023, nós pagamos 70 mil de dívida, de juros aos bancos e credores. Ano passado nós pagamos 28 mil. Então quer dizer que, bem ou mal, a coisa está andando, tá? Então a gente está pagando as contas. É claro que às vezes a água bate no focinho e a gente acaba tendo que pagar aquele que às vezes está num calo, pagar um acerto judiciário, algo assim. Mas nós vamos estar até a metade do ano, queremos estar pagando a grande maioria dos produtores que nós estamos devendo e dar a volta por cima, pessoal, tá? Como foi falado, a exportação está travada, a gente depende para fazer um volume de vendas, às vezes é a exportação que faz isso. 80% do mel brasileiro sempre foi para exportação, e aí são 2 detalhes, né? O preço ruim do jeito que estava e a compra ruim. Os compradores eles já vêm judiando mais da cooperativa e dos produtores, jogando o preço lá embaixo, tanto que a maior parte do mel saiu a 8,70 e
o exportador oferecendo 8,70 para a cooperativa, não tinha como nós entrar na jogada para querer ganhar uns 50 centavos, R$1 em cima do quilo, pessoal. Então, exportação esse ano foi zerado, não ganhamos nem para pagar um salário. Né? Então, a nossa vocação vai ser mesmo mercado interno, e aí, com exportação em baixa, é claro que sobra mel no mercado interno e a concorrência aumenta. Né? Então, as grandes exportadoras já vão preparando as suas marcas e vão entrando no mercado ferrando com todo mundo. Né? E, por outro lado, pequenos produtores ou médios produtores da região e outras regiões foram também criando as suas marcas, né? Marcas próprias, que também acaba atrapalhando um pouco as vendas. Né? Às vezes, um produtor que quer ser vendedor acaba pegando como base de preço, um preço de venda para uma exportadora, eu ia receber R$10, então eu pego R$10, jogo mais R$2 no potinho, mais 50 centavos de rótulo, então posso vender mel a R$15 o pote de 1 quilo, que eu estou ganhando mais dinheiro que se fosse vender para a exportadora. Mas acaba não percebendo que são dois negócios. Né? Um negócio é produzir mel, outro negócio é vender mel. Então, às vezes, são negócios diferentes que tem que ser pontuado. Né? Então, são esses os desafios e nós estamos aqui para resolver tudo isso. Tá? Não estamos se escondendo da resposta ou de querer conversar com vocês. Às vezes a situação é difícil mesmo, a gente também se estressa, também se incomoda, como todo negócio, mas a gente está aqui trabalhando incansavelmente, eu e o Júnior estamos full time, todo dia ali na cooperativa, resolvendo, produzindo. Estamos ali como diretor, como faxineiro, como envasador. Quem vai ali sabe que a gente faz de tudo, né? Ali o Biro, o Preto, que estão sempre na cooperativa, sabe que a gente está tirando para todo lado, pessoal. Nem isso não acaba sendo algo ruim, tá, pessoal? Não é algo bom, porque às vezes a gente acaba colocando a nossa preocupação numa produção e às vezes deveríamos estar colocando a nossa cabeça aonde nós poderíamos aumentar nosso ganho financeiro, tá? Mas, por enquanto é assim, a gente vai tá trabalhando até resolver isso aí, pessoal. Nem que seja em última das últimas instâncias, como o Marcos falou, que não é o que a gente quer, mas se for o caso, a gente vai vender tudo que tem para pagar os produtores e fechar a cooperativa. Mas eu acredito fielmente que isso não vai acontecer. Né? Pessoal, alguém quer falar? Não querendo falar? Ou podemos encerrar. É isso? Mais alguma coisa, Marcos? Alô? Não. Inclusive, só para complementar, a gente sempre faz uma análise do que estamos usando ou não estamos. Nós temos uma máquina de blister que nós não temos produção disso, está à venda, que seria um capital que a gente pode usar para saldar dívidas passadas. Toda a venda de imobilizado que a gente faz, a gente nunca põe no giro. É sempre para vender, para pagar débitos atrasados, e toda a preferência de pagamento de débito é com os produtores, ok? Certo? Então, 10h27, damos por encerrado a Assembleia Geral Extraordinária da COFAMEL de 2025. Obrigado a todos pela presença.